Fala concurseiro, aqui que eu vos falo mais uma vez o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para o Enem, mas primordialmente para concurso público. Para mim, mais uma vez, é um privilégio preparar um vídeo para ajudar na sua aprovação, concurso TCE unificado. Muita gente pediu, me perguntou se eu faria material. Está aqui o material. E, claro, vou aproveitar também e já falar sobre a prova discursiva, né, do Sebrasp, falar aqui desse material, gente, bem acessível, que vai ajudar na sua aprovação. E também vou comentar aqui um exemplo de um texto no padrão Sebrasp, porque eu sei que tem muita gente aí que vai fazer a prova para esse concurso, e quem sabe ainda não conhece o estilo, como é a prova, como é o tema, né, como é o Sebrasp faz. Atualizar sobre as mãos dos avaliadores, aqui eu tenho informação que não é para trazer pânico para você, mas é para alertar, tá? Então, eu tenho acompanhado alguns concursos recentes e tenho observado uma certa precisão na correção dos avaliadores do Sebrasp, seja na parte do conteúdo e seja na parte de norma culta. Tá? Tem texto aí que eu conferi, 36 desvios que os avaliadores pontuaram, tá? Então, é muito importante que você estude o conteúdo, mas treine também a correção do seu texto. Gente, eu quero, claro, né, como sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse privilégio. Agradecer mais uma vez a você que me prestigia aqui no meu canal no YouTube, que me segue no Instagram. E eu quero pedir a você que, porventura, ainda não é inscrito e não se inscreveu aqui no meu canal, que você se inscreva aí, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, que, como eu disse, aqui eu faço materiais bem acessíveis, os vídeos, tá? Tem estrutura semi-pronta aí e temas de acordo com o edital. Então, um material, gente, bem completo, compacto, que eu tenho certeza que cabe em qualquer orçamento e vai ser suficiente aí para você fazer uma excelente dissertação expositiva no padrão Sebrasp, tá? Então, preste atenção que este é o material aqui, ó, que eu fiz. Eu fiz questão de colocar logo aqui na tela, ó, temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo, área e especialidade, que é daí que vai sair o tema da sua prova discursiva. Então, esse material, ele é específico para esse concurso aí, tá, gente? TSE, TRE Nacional. Aliás, o TSE, tá? Que aí temos a sua distribuição de vagas, né, a nível regional. Então, o que você vai encontrar aqui? Principalmente para você, a primeira vez que vai fazer a prova de concurso do Sebrasp, ela tem um estilo peculiar. Então é importante que você dê uma lida, dê uma estudada. Professor, eu já conheço. Aí você, claro, pula aí essa etapa e vai para outra parte do material. Mas tem. Eu sempre gosto de destrinchar, de explicar, de detalhar aqui com uma linguagem que você entenda. Tá? Então, você vai fazer a prova do Sebrasp, é o estilo Sebrasp que você tem que se ajustar. Então, eu faço esse tipo de esclarecimento. Você tem sugestões de temas padrão Sebrasp, tá? Conhecimento do tema, que nesse caso, segundo edital do seu concurso. Então, por exemplo, aqui é para analista judiciário da área administrativa, tá, gente? Então, veja bem. Nesse caso, preste muita atenção aqui. Professor, eu estou treinando tema aqui, tipo direito eleitoral. Não. Se é para a área, nesse caso, administrativa, você vai ver aqui, eu vou lhe mostrar os temas e inclusive as sugestões que eu coloquei nesse material, ok? E só lembrando, pessoal aí que vai fazer para o analista do judiciário, tá? Área jurídica, vai ter material. Estou confeccionando, porque você sabe, como eu, que o conteúdo é um pouco extenso, tem a parte de direito eleitoral e outras coisas, então a gente tem que, claro, tem que parar, ver a questão do conteúdo, pensar como elaborador de item, e de onde pode sair tema do Sebrae, já, gente, viu? Então, por isso que está demandando um pouquinho de tempo, mas vai ficar pronto. E eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais, perdão. Diagnóstico sobre a grade de correção. Eu chamo muita atenção para essa grade de correção da banca. Eu, particularmente, gosto muito dela, tá? Não é à toa porque foi a banca do meu primeiro concurso que eu fui aprovado, não é só por isso, mas é uma banca, uma grade muito boa para corrigir texto, muito interessante, tá? Eu preciso explicar sobre a questão do número de linhas, que é muito importante, a quantidade de linhas. Eu explico. Estruturas prontas para usar em qualquer tema e, claro, textos prontos padrão Sebrasp, né? Eu sempre uso aqui esse lema, sua aprovação passa por aqui. E ultimamente, graças a Deus,
realização de sonhos também tem passado por aqui, tá? Aqui, professor, eu quero esse material, tenho interesse. Aí você entra em contato comigo aqui, ó, pelo WhatsApp profissional que eu uso, gente, desde o meu primeiro canal que foi hackeado. Esse aqui é outro, fiz, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, graças a Deus e a você, já estamos aí com mais de 13 mil inscritos, tá? Então, muito obrigado, porque, de certa forma, eu entendi que eu poderia ajudar não só os meus alunos de presencial, mas muitas pessoas no Brasil todo. Tá? Então tá aí, ó. Entre em contato comigo e o valor, professor, é só R$ 20, gente. Tá? O valor que para você pode pensar é muito barato. Não será que eu vou confiar, gente? Aqui o barato custa a sua aprovação. Eu faço esses valores porque, de certa forma, me ajuda, ó, e muito, tá? Então, nesse valor bem acessível. Se você quiser correção, tá aqui o orçamento, tá? Então, tem correção aqui individual apenas R$ 30. Aí eu tenho pacote de três correções por 70, 5 por 100 e outros a depender da necessidade. O que acontece, ó? Você vai receber, eu vou te mandar o material em PDF, tá? Eu vou fazer os apontamentos de acordo com a grade da banca, quer na parte de conteúdo, quer na parte de norma culta, viu, gente? Eu avalio os dois. Tem batalhão aqui em casa, graças a Deus, tá? Que me ajuda nessa questão de atualização de diferentes áreas. Só não na área de engenharia aí, que aí, quando eu vou corrigir, eu digo, olha, agora eu peço para as pessoas que eu faço correção, os profissionais me ajudarem em algumas partes. Tem algumas partes que eu entendo, mas tem umas partes que não. Mas nessa área de social, essa área do direito, pode contar comigo, essa área administrativa, assistência social, até vem na área da saúde. Tem algumas coisas que dá para ter uma noção e lhe ajudar na parte de conteúdo, viu? Então, eu vou lhe ajudar não só na estrutura, como também na parte de conteúdo, porque o Sebrae, como eu falei, tem colocado pessoas capacitadas nesse sentido, tá? Então, eu vou lhe mandar um material em PDF, tá lá, eu vou dizer quanto você tirou, dizer quantos desvios tem, se fez abordagem parcial ou não e tal. Eu vou comentar em forma de vídeo curto aqui, ó, em gravação de tela, eu vou explicar para você, certo? E tirar dúvidas. Ou seja, eu não vou só corrigir e te mandar de volta, não. Metodologia que tem dado muito certo, muito econômica, que você não vai pagar um custo de redação. Por quê, professor? Porque no seu caso, gente, tem desvios que eles são da sua escrita. Tem vocabulários que eles são pertencentes ao seu domínio de vocabulário. Então, eu vou, por exemplo, se você estudar todas as regras da gramática, não adianta, a não ser que estude para, por exemplo, português. Mas o seu texto você não vai usar todas as regras de gramática. Tem alguns desvios que podem ser recorrentes e aí, com o treino, com orientação, posso lhe ajudar. Um pouco sobre mim, eu já deixei aqui. Esse ano eu completo 18 anos de professor efetivo, gente. Sou concursado, graças a Deus. Tá? Estudei. Tá? Eu estudei desde a época de vestibular. Estudei em universidades públicas. Tá? Estudei para passar no mestrado, também público. Hoje sou mestrando. Daqui, em nome de Jesus, para o ano que vem, estou com o grau de mestre. Também, para mim, já, já deu. Quero ficar só com o grau de mestre mesmo, tá? Que eu acho que eu já estudei muito, porque eu quero focar aqui nessa área de concurso que eu gosto. Porque eu gosto da área de direito, gosto de ler muito, tá? Então, para mim é um desafio e também é uma sensação muito grande de estar ajudando muitas pessoas, tá? No meu primeiro concurso, foi aprovado justamente aqui. Sebrasp me traz ótimas lembranças, por isso, em aprovações de outros concursos, também vitórias de recurso, ok? Aqui eu comento um pouco da prova discursiva, tá? Não vou frisar isso. Essa fórmula aqui que a banca vai utilizar. Perceba, perceba que o fator de ponderação aqui ele é bastante alto, viu, gente? Nesse caso, tá? 10 aí, ó, nesse sentido, tá? Então, é, na hora que quando você vai, por exemplo, no número de erros, vai ser um desconto bem considerável. Ah, professor, mas é 50 nota, mas multiplica aqui pelo número de erros. Vamos lá, 36, por exemplo, e pelo número de linhas, tá? Então eu considero aqui que essa fórmula é fria, claro que não é fórmula fria, tá? É uma forma, e aí ela não leva em consideração, por exemplo, que tem pessoas que têm um poder de síntese muito grande. Então, quem escreve 20 linhas aqui, ó, ele vai ser prejudicado pelo número de linhas, e eu detalho isso no material, tá? Coloco exemplos, inclusive. Então, você tem que escrever em 30 linhas, o preferível, porque se você perder 5 linhas, e aí tiver o mesmo número de erro de outra pessoa, abordou tudo, a outra pessoa vai tirar mais ponto que você só pelo número de linhas. Acredito. Aqui é matemática, tá?
Então, é daqui que vai sair o tema da sua redação. Quando a gente fala de Sebrasp, ó, aqui, ó, é você estudar para o concurso na parte objetiva e estudar sabendo que qualquer temática aqui pode virar tema de prova discursiva. Aqui eu poderia elencar um monte de temas que a banca já cobrou, já exigiu, certo? Então, é pensando nesse seu futuro cargo no TCE, você como analista judiciário da área administrativa e no padrão Sebrasp, tá? Que eu elaborei os temas que estão aqui, tá? Então, lá mais lá para baixo do material, eu coloquei alguns de outras bancos e também do Sebrae, que ela já exigiu. Então, tá aqui, ó, a parte de administração geral. Só aqui tem uma porrada de tema que a banca já cobrou em outros concursos. Não quer dizer que ela não pode cobrar agora, até porque não é o mesmo concurso por exemplo, aqui não é Tribunal de Contas, aqui não é Tribunal Regional de Trabalho, aqui é TSE, nesse caso aí. Então, não estaria repetindo temas, tá? Que administração pública, gestão de contratos, gestão de pessoas, né? Penso que essa parte aqui, né, gestão de qualidade, esse tipo de coisa, de preparar liderança. Então, tem muita coisa boa aqui, tá? Para virar tema de redação. Enfim, a, a própria questão de orçamento, orçamentária, né, quando a gente fala aqui de levando para esse campo, né, TSE, nessa questão de orçamento público, entendeu? Então, eu vou até comentar um texto sobre essa temática aqui, tá? Um texto já de uma das pessoas que já estão estudando comigo. Por sinal, o texto esse só não foi nota 50 por causa de 5 desvios. Tá? E aqui eu tenho, ó, coloquei temas e textos prontos no padrão Sebrasp e eu já explico para você, professor, como é a prova discursiva do Sebrasp. Você já sabe, você avança um pouco o vídeo, mas não custa nada, tá? Nessa hora ser igual ao Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, é importante, eu vou explicar aqui. É nesse sentido, a banca tem esse logo aqui, né? Esse logotipo, prova discursiva. Coloca um texto motivador, às vezes ela não coloca, bem pequeno, normalmente é coisa bem objetiva. E aqui tem o enunciado da prova discursiva. Não estou destacando aqui, gente, para eu não mexer muito no pincel, para não, a gente não perder tempo por nada aqui, tá? Depois eu vou sentir necessidade e vou destacar. Então, considerando as ideias acima, aí ela coloca o texto motivador, ela vai dizer qual é o tipo textual. O tipo textual de preferência da banca é o dissertativo expositivo. Dificilmente nesse concurso aqui, gente, a banca vai querer saber a sua opinião, seu posicionamento sobre algo. Dificilmente, tá? Ela quer saber o seu conhecimento técnico, ela quer que você explique, que você analise. Por isso, dissertação expositiva, que você descreva, tá? Alguma sobre, nesse caso, ó, aí pode, ó, nesse sentido aqui, ó, gestão com pessoas, subjetividade e objetividade nas organizações. Nesse sentido aqui, então, às vezes vem a frase temática, tá? Como essa aqui, ó, essa é a frase temática, e às vezes vem isso aqui, ó. Aliás, o que vem sempre no padrão, na prova discursiva do Sebrasp é os tópicos que recentemente ela tem chamado de aspectos. Então, às vezes, não vem essa frase temática aqui, vem simplesmente a banca joga direto os aspectos. É aqui que tem uma situação que, no caso do Sebrasp, permite que você comece o seu texto logo direto, tá? Então, tem uma estrutura aí muito usada, que você pode usar também, mas dependendo de se a banca colocar muito tópico, muito aspecto, você pode começar simplesmente assim, mais ou menos, o seu texto, preliminarmente, vírgula, e já ir abordando o tema. Inicialmente, vírgula, na linha um, isso. E abordando o tema. Professor, o senhor já viu isso em concurso? Já. E já fizeram, e já deu certo. Nota máxima e conteúdo. Não perdeu nada em estrutura, nadinha. Porque os avaliadores do Sebrae, eles querem objetividade, viu, gente? Nesse sentido. Claro, se for muito conteúdo. É muito top que você tiver conteúdo. Porque se você começar com inicialmente, vírgula, abordando o tema e sobrar aquelas 5 linhas, lembra disso que eu te falei da fórmula aí que leva em consideração o número de linhas. Então, aqui, o que é interessante? Que na sua dissertação expositiva, que vai ter que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, você discorra um texto coerente e coeso sobre o que? Ó, desenvolva fatos e informações sobre cada aspecto que aparece aqui. E é muito importante você fazer exatamente o que pede. A banca, ela, gente,
Os avaliadores da banca Sebrasp, eles são bem criteriosos, eles são bem precisos nesse quesito. Novas tendências em avaliação do desempenho quanto à objetividade da administração de recursos humanos. Aí você vai ter que discorrer sobre o que está aqui, tá? Tem que aparecer no seu texto. Aí normalmente você distribui em um parágrafo ou em dois parágrafos, enfim. E às vezes, quando chega na conclusão, você não precisa fazer o resumo das ideias que foram discutidas, aliás, apresentadas, expostas. Você pode simplesmente colocar o último aspecto, portanto, o outro aspecto relevante de respeito às habilidades a serem desenvolvidas pelos gestores. Então, é isso aqui, tá? Então, mais ou menos assim. E aí a banca pede para você, ó, discorrer, ó. Discorra para que serve a ferramenta 5W2H, importância para os gestores organizacionais e quais, tá? Então, o padrão Sebrasp é esse aqui, gente. Ah, você que vai fazer a prova do Sebrasp pela primeira vez, é mais ou menos assim. Claro, como eu falei, pode ser mais aspectos, mas é nesse sentido. Explique, analise e exponha fatos e informações sobre cada tópico, cada aspecto aqui, porque na hora de fazer a correção vem, tá? Vem lá a correção, tá aqui, tem mais temas, aqui eu vou comentar esse, gente. Olha, vou dar um exemplo. Então, por exemplo, imagina que o tema é esse aqui, você chegou no dia da prova, texto motivacional, e aqui os tópicos, ó. Apresente cada um dos três instrumentos legais previstos no planejamento orçamentário, especificando para cada um seu horizonte temporal e seu objetivo principal. Aí você vai ter que explicar isso. 2. Baseado na articulação dos três instrumentos citados, apresente ao menos um benefício atribuído ao sistema orçamentário. Vai ter que escrever tudo isso aqui, informações. Tem que explicar. 3. Baseado na articulação dos três instrumentos citados, apresente ao menos uma crítica ao sistema orçamentário da União. Aí a pessoa escreveu essa dissertação já usando aqui uma das minhas estruturas, ou a sua estrutura, claro, evidente. Gente, muito bem avaliada pelo Sebrasp, tá? Tanto que eu deixei aqui texto de outros concursos, tá? Que aí não tem nenhum problema, não tem nenhuma falha. Então, é uma estrutura bem simples, mas muito eficiente. Porque você já começa apresentando os tópicos, né? Os aspectos, e já vai abordando dentro de um texto dissertativo expositivo. Tiver qualquer dúvida, vai lá no meu perfil no Instagram e veja os resultados, perdão, que estão lá. Aí tá aqui o texto, ó, introdução, veja aqui a estrutura dele, ó, introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Professor, qual é o número de parágrafos no texto? Assim, gente, de novo, para os avaliadores do Sebrasp, eu já vi coisas assim que eu, como avaliador, eu descontava, mas a banca não descontou. Último concurso recente, Polícia Civil, Pernambuco. A pessoa escreveu enumerando situações, por exemplo, dependendo dos tópicos. Aí eu imaginei, poxa, eu vou descontar aqui, tá? Parte embrionária, eu não vi desconto. O que eu vi a banca descontar, por exemplo, se você não respeitar aqui o espaço das margens, ó. Aí eles descontam lá, por exemplo, normalmente vale um ponto e meio, 50 pontos, acho que vai ser mais ou menos isso. Ou no máximo 2 pontos. O resto a banca distribui. Então a apresentação, ela observa isso aqui, ó. Eu vi descontar, tá? Então, o que acontece? Aqui, gente, a quantidade de parágrafos é você que decide, é você que define. O importante é que esses parágrafos eles tenham a estrutura, claro, da dissertação. Você apresente informações e fatos sobre cada tópico, cada aspecto. Aí tá aqui, ó. No que diz respeito ao orçamento público brasileiro e seus institutos legais, aí colocou aqui travessão, né, como para isolar aqui, né, tem a função de aposto. Aí explicou, colocou aqui os institutos, o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, fechou. Convém analisar alguns aspectos dessa temática. Pronto. Perdão. Nesse contexto, destacam-se. Aí aqui, ó, a pessoa, muito bem, tá? Essa aqui já vai preparada, viu? Já e muito preparada. Está estudando o conteúdo para fazer isso no dia da prova. Primeiro, mencionou aqui, aí preste muita atenção.
De onde são esses tópicos aqui, esses elementos? Da frase, lá do tema da redação, da prova discursiva. Aqui, ó, você não precisa explicar, só apresenta. Mas, como eu falei, se você perceber no dia da prova que tem muitos tópicos, muitos aspectos, aí você não vai começar assim. Começa preliminarmente, vírgula, tá? Aí dá logo o conceito, ó. Aqui, por exemplo. O plano plurianual tem vigência de 4 anos, estabelece diretriz, objetivo, vai logo direto, porque pode não dar linhas depois. E aí, gente, não perca ponto de conteúdo, porque o que eu observo também, muita gente fecha conteúdo, nota de conteúdo na banca Sebrasp. Então você não pode pensar aí fazer abordagem parcial. Estude mesmo, estude bastante, tá? Até porque o concurso a nível nacional tem as vagas regionais, mas você tem que estudar muito. Eu sei que você quer uma vaga, então não brinque, estude bastante. Então tá aqui, ó, as características, as especificidades temporais e os objetivos desses instrumentos, bem como os benefícios e as críticas ao sistema orçamentário anual. Apresentou. Agora tem que explicar, tem que expor, tem que desenvolver fatos e informações. É uma dissertação expositiva. Às vezes a banca coloca posicione-se, mas isso é raro, gente, no Sebrasp. Ou apresente medidas, como eu falei, isso é raro. Se aparecer, você simplesmente vai escrever a dissertação normal, expositiva, e aí vai dizer se é ruim ou não. Ou o poder público, as políticas públicas, para serem mais eficientes, o poder público precisa colocar uma gestão de qualidade, enfim, mais humanizada. Simplesmente isso. Mas aqui não tem negócio de usar repertório, de usar citação, tá? Aqui, a não ser que você, por exemplo, seja algo específico, tenha alguma legislação, por exemplo, algo de algum pensador, Chavenato, por exemplo, relacionado à gestão, esse tipo de coisa, você usa, mas lembra, usa, mas explica os tópicos e aspectos. O que você for usar aqui é para você comentar e relacionar com cada tópico, senão não adianta, que é coisa que eu já vi também e os avaliadores do Sebrae observam isso. Ah, o candidato usou uma legislação aqui específica, ou uma frase de um pensador da área de gestão, por exemplo, mas não comentou e não abordou o aspecto, não adiantou nada, gente. Só a quantidade de linhas, mas não fechou em conteúdo. Por isso aí não adianta, tá? Então eles querem ter um padrão de resposta que a banca divulga posteriormente, mas nos tópicos, nos aspectos, ele já deixa bem claro o que você tem que fazer, ó. Em primeira análise, deve-se observar os aspectos e propósitos das ferramentas legais. A primeira delas, olha que interessante aqui, ó, aos elementos coesivos. Se tem primeira, vai ter que ter segunda, vai ter que ter terceira. E aqui, olha como encaixou muito bem, ó, tá? A primeira delas é o plano plurianual. Aí colocou entre parênteses PPA, ou seja, depois não precisa mais de parênteses, pode colocar PPA se quiser. A qual, ó, a explicação, a qual tem vigência de 4 anos, estabelece as diretrizes, objetivos e metas de forma regionalizada, tá? Aí bem que não precisa dessa vírgula, porque nesse caso o sujeito não é distinto e não está intercalado. E é um instrumento de planejamento da administração pública, sendo encaminhada pelo Executivo ao Legislativo para aprovação até 31 de agosto e devolvida até 22 de dezembro. 22 de dezembro. Fechou. Professor, é possível virar um tema de redação? É, e é possível você discorrer e explicar, tá? Não subestime banca Sebrasp. Já vi temas, como eu falei, os temas que estão aqui são com base nesse edital. Tem uns que a banca já cobrou, exigiu, que você vai ver ali, dali, o que tem ali dá para fazer tema de redação, viu, gente? Então, estude, é mais ou menos isso que você vai ter que fazer, ó. Já a segunda delas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que tem duração de 1 ano e é a ligação entre o planejamento e o orçamento, a qual institui, né, e aqui metas e prioridades, tendo seu encaminhamento até dia 15 de abril e sua devolução até dia 17 de julho. Por último, olha lá, fechou. Coesão, elemento coesivo. Está explicando, está desenvolvendo fatos e informações, tá? E olha só, por último, está respondendo o quê? Aqui, ó. Apresente cada um dos três instrumentos legais, ó.
Tá vendo? Apresentou, ó. Especificou para cada um seu horizonte temporal, o seu objetivo principal. É isso que tem que fazer, ó. O avaliador lê, observa 16,33, por exemplo, fechou. Aí vem lá na grade, tá? Aí aqui, apresente ao menos um benefício. Continuando. Gente, eu espero que esteja dando para você entender. Como eu falei, não é só um vídeo de divulgação aqui de material, não. Já estou orientando você o que você tem que fazer. Eu tenho certeza que esse exemplo aqui, já para esse concurso, vai lhe ajudar a esclarecer muita coisa. Você que já acha que sabe, pula. Mas eu penso que tá, é bom ter humildade nessas horas, entender? Não, professor, não sei nada, não precisa prestar atenção. O texto tá, ó, excelente. Como eu falei, não fechou nota porque tem alguns desvios e aí eu tenho que avaliar como os avaliadores do Sebrasp recentemente. Mão, mão rígida. Fechou? Perdão. Em segunda análise, é importante expor os pontos positivos e as questões a melhorar desse sistema. Olha só, já apresentou de novo. Positivo, e o que é a questão a melhorar? Pressupõe exatamente ponto negativo. Isso porque esse tipo de abordagem tem como vantagens, olha só, aspecto positivo, olha a expressão sinônima aqui, ó, a maior racionalidade, eficiência e transparência, visando o quê? Aliás, perdão, usando indicadores para avaliar os resultados na vida cotidiana da população e considerando todas as despesas, perdão, do governo, até mesmo aquelas que ultrapassam o exercício financeiro. Entretanto, por que esse conectivo foi usado aí? Se ela está discorrendo de aspecto positivo, o elemento coesivo, no entanto, entretanto, ele por si só já diz, ó, agora eu vou apresentar o aspecto negativo. Qualquer avaliador vai entender isso, tá? Vai entender que agora é uma desvantagem, por exemplo. Ele ainda possui problemas como o quê? A pouca participação, isso aqui é fato, gente. Me diz aí na sua cidade, no seu estado, qual quando tem lá, por exemplo, aquela convocatória, né, audiência pública para discutir o orçamento. Me diz aí se a população aparece. Dificilmente. Então, realmente, ó, há pouca participação popular na sua elaboração, nem se fala, né? Não estou generalizando, mas isso aqui é fato. É em controle, tá? Então, é um tema normalmente que as pessoas não se interessam muito, além da possibilidade do não atendimento ou do atendimento tardio de demandas urgentes por causa da burocracia. Tal rigidez caracteriza, ou do protelamento, né? Tal rigidez caracteriza o que o cientista político, olha só, aqui, ó, tá vendo um exemplo? Está usando uma citação. Mas para que ela usou essa citação? Ela está ilustrando, ela está explorando, explicando isso aí, ó, está mostrando. Ó. O nome disso é o quê? Cidadania regulada, da qual o Estado possui a tutela, sendo autoritária e conservadora. Tá vendo? Por isso que eu coloquei esse texto aqui, tá? Portanto, a metodologia atual traz grandes benefícios e tem pontos a serem aperfeiçoados. Abordou. Tá aqui, ó. Observe, ó. Apresente ao menos um benefício. Apresentou. Outra. Apresente ao menos uma crítica. Apresentou. Tá aqui, ó. Pouca participação. Pronto. Diante do exposto, aqui vai só resumir, sintetizar o que foi discutido. Nesse caso, não apresenta nenhuma proposta. Só resume, sintetiza aquilo que foi explanado, explicado ao longo do texto. Ó. Diante do exposto, o orçamento brasileiro tem uma configuração específica que objetiva o planejamento, controle e gestão responsável, e vantagens assim como desvantagens. Dessa forma, ele busca garantir a maior efetividade das ações, integrando todas as partes do governo e da sociedade, a fim de priorizar o interesse público e não somente a contabilidade estatal, embora precise de algumas atualizações. Ó, é para encher os olhos. É por isso que eu gosto de corrigir esses textos, né? Então, são coisas maravilhosas que eu tenho que ler, corrigir e aprender também muito mais.
Gente, tá aqui, ó. É mais ou menos assim que você vai ter que escrever a sua dissertação. Vai ter o tema e você vai rigorosamente explicar, detalhar, desenvolver fatos e informações em um texto muito bem estruturado, como esse aqui, ó. Não tem nenhuma falha na estrutura, prestando atenção na estética e na apresentação. Então tá aí, ó. Deu para entender? Agora eu vou avançar mais. Você vai encontrar isso aqui no material, aqui. Não posso encerrar tudo, olha, uma temática interessante para o nosso contexto odierno, tá? Nossa administração moderna, ficar de olho nessa temática aqui. Continuando, isso é tudo tema, ok? Aí, como eu falei, ó, só reitero, Banca Sebrasp gosta de objetividade, avaliadores. Se você perceber, como eu falei, se você perceber, ó, por exemplo, como nesse texto aqui, ó, se eu colocar a introdução, vai ficar grande meu texto e eu vou passar de 30 linhas. Aí você não vai fazer isso. Aí o que você vai fazer tá aqui, ó. Pode começar o texto assim sem nenhum problema. Isso pro Sebrasp, gente. Preliminarmente, vírgula, e vai logo comentando, vai logo abordando e vai explicando. Tá aqui, ó. Ok? Pode fazer isso aí sem medo. Olha aqui outro, ó. Tá? Inicialmente, vírgula, e já vai expondo. Professor, esses textos aí estão no material? Tá aqui o material, gente. Eu não tirei, não. Só não esse aí da colega, que eu não coloquei, não, viu? Eu coloquei só como exemplo aqui, tá? Para você ter uma noção. Mas esses aqui todos estão, ó. Ok? Aí aqui, ó, gente, ó, eu explico, detalhe, ó. O que eu expliquei aqui para vocês com exemplos recentes aqui dos concursos, ó. Mesmo que não seja para a área do TSE, tudo, mas é importante você entender como a banca Sebrasp exige. Eu coloquei exemplos aqui, olha só, aqui a folha de redação da banca, olha aqui o texto, ó, tá? Nesse caso aqui, olha aqui as notas, é assim que vai vir, ó, é desse jeito aqui que vai vir a sua nota, ó, tá? Olha só, a apresentação, aí a banca leva em consideração, ó, presta atenção na sua letra, tem que ser legível. Se tiver problema de falta de legibilidade, ó, vai perder ponto aqui, viu? Respeito às margens, indicação de parágrafos e estrutura textual, ó. Texto estruturado, nesse caso, é muito importante, viu? E aqui a parte do tema, ó. Se abordou de maneira completa, tangencial, e aqui eu acho interessante que a banca ela atribui a pontuação no padrão, ela é muito bem clara, muito bem objetiva. Não é uma banca perfeita, com certeza, não estou dizendo que ela é perfeita. Que ela tem as suas falhas? Tem, com certeza. Mas eu acho muito bacana esse gráfico aqui que ela utiliza, esse layout, aquela pontos os desvios, como eu falei, gente, muito cuidado, muita atenção, ó. Que vem o desvio, aí coloca lá na fórmula, a nota cai um pouquinho, ó. Ó, leva em consideração o número de linhas, e aqui a banca vai apontando, tá? Então tá aqui, ó. Chama atenção aqui, ó, o número de linhas, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, né, o concurso que foi promovido lá, por exemplo, em 2023, no Pará. Olha como era, ó, eu dei o exemplo. Aqui a mesma coisa aplica-se ao TSE. 50 pontos, aqui é 10, ó. Pode só trocar aqui os números, ó. Mesma coisa, ó. A pessoa tirou, fechou, nota máxima aqui, ó, conteúdo, fechou. Teve a mesma quantidade de erros, tá? Eu tenho que explicar isso, porque às vezes tem gente que não entende, né? Acho que a gente está blefando. Você tem que conhecer a banca, gente. Sebrae, tá aqui, ó. Aí essa aqui escreveu em 30 linhas e essa aqui escreveu em 20 linhas. Tirou 23,4, tá? Nesse caso aqui, certo? Escreveu 20 linhas, opa, não, o cálculo foi errado aqui, tá? Então, quem escreveu mais, que tirou 22, aliás, perdão, tá certinho aqui, viu? Perdão, tá? Não posso me perder em número aqui de jeito nenhum, vamos lá. Quem escreveu em 30 linhas, você pode fazer a conta aí, normal, viu? Em 30 linhas, ó, mesma nota e conteúdo, mesma quantidade de erros, olha a nota, 23,4. 25 conteúdo, tá? Aí você só vai colocar aqui, ó, 50, 10, tá? Faça a continha aí para você ver, tá? Porque, gente, a fórmula aqui é matemática.
Não é questão de ver, por exemplo, se eu fosse um avaliador, por exemplo, que fosse calcular nota, eu ia dizer, poxa, eu sei, eu reconheço que tem gente que consegue escrever até em 15 linhas, o que outras pessoas escrevem em 30. Às vezes é o tamanho da letra ou é o poder de síntese mesmo. Mas aqui não tem, não há essa possibilidade. Aqui é matemática, é fórmula, é grandezas proporcionais, inversamente, né, diretamente. Aqui, ó. Então, 23,4 pontos, 22,6 pontos. Ou seja, ó, por causa de 10 linhas, tá? Você, por exemplo, ficou uma posição abaixo, tá? Então, é muita coisa. Gente, em concurso, já ganhei recurso é de 25 centésimos. De desvios que não tinham, eu entrei, a pessoa está lá embaixo, vai lá para cima, imagina 8 centésimos. Tá? Então preste muita atenção, concurso de grandeza como essa, você tem que prestar atenção em cada detalhe. Então, tá aqui, ó. Aí nessa parte aqui eu coloco alguns vídeos meus, embora sejam antigos, eu coloco informações sobre esses outros quesitos, a estrutura que cabe aqui, ó, eu coloquei ela, ia colocar outra, mas eu disse, não, eu vou deixar essa aí naquele sistema lá, e você começar logo abordando o tema, dependendo do conteúdo, ok? Outros, ó, exemplos daqui da banca, ó, relacionado à administração, tá? Claro que tem algumas modificações de conceitos. Aqui é exemplo de outras bancas, temas recentes, que você pode treinar também, gente. Olha só, esse tema sobre o orçamento público aqui, ó, que é uma temática muito interessante. Fique de olho nisso aí. Treine, ó, gestão de competências, tá? Você pode treinar à vontade, ó. Como esses temas costumam aparecer em prova de concurso, planejamento, tá? Já estou caminhando para o final, gente. Desde já, peço só desculpa aí que eu estou um pouco, tá? Aqui gripado. Mas espero que não desenvolva, não evolua, tá? Aqui alguns exemplos de recursos vitoriosos, tá ok? Qualquer mais informação, vai aqui ó, no meu perfil no Instagram, gente. Muito obrigado, tá? Eu espero que seja ó, o primeiro de outros vídeos. Por isso eu peço que você, ó, divulgue o link no meu canal, comente aí, compartilhe, sugira também, que tem muito vídeo que eu faço, fica a sugestão. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, tá? E como eu disse, entre em contato comigo, adquira aí o material, estou fazendo correções, tá? Estou saindo de férias nos meus vínculos empregatícios, mas eu estou disponível para concurso. Então aproveite esse mês de julho, esse mês aí, para eu corrigir os seus textos e aprimorar. Não deixe lá para próximo da prova, ok? Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua paciência estar aqui e até a próxima oportunidade, se assim, claro, o Papai do Céu continuar